Comissão externa de Brumadinho faz visita de inspeção a barragens de resíduos de mineração no Pará. O plenário deve concluir votação de proposta que muda pontos da lei dos partidos políticos. E na série sobre a reforma da Previdência, o que pode mudar na aposentadoria do servidor público. Depois dos desentendimentos da semana passada, agora existe clima para a análise da reforma da Previdência na CCJ da Câmara. Foi o que disseram nesta segunda 3 dos protagonistas dessa análise. O relator das mudanças admitiu que pontos específicos podem ser alterados politicamente. A Comissão de Constituição e Justiça está pronta para começar a análise da constitucionalidade da reforma da Previdência. Segundo o presidente da comissão, o relator da reforma na CCJ e o líder do governo na Câmara, há clima favorável à votação. Eles tiveram uma reunião nesta segunda-feira e adiantaram o que esperam da reunião oficial com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima quarta-feira. A minha postura como presidente da comissão é pedir respeito a todos os parlamentares e também por parte do ministro Paulo Guedes, para que tudo corra bem e para que os questionamentos sejam feitos e sejam respondidos oportunamente. A nossa equipe da CCJ, em comunicação com a Secretaria-Geral da Mesa, decidiu que apenas pode ser aceito nessa fase da tramitação uma supressão ao texto desde que haja uma inconstitucionalidade ou um desmembramento do projeto. No entanto, não dá para modificar, alterar ou adicionar nada de novo ao texto. O ambiente é favorável. A vinda do ministro Paulo Guedes na quarta-feira vai ser essencial para aprovação, para sensibilização e convencimento dos parlamentares. O ministro Paulo Guedes tem total disposição e respeito pela CCJ e também pelo Congresso Nacional. E a intenção é ficar à disposição para os questionamentos dos parlamentares de maneira, como eu falei, sensibilizar o máximo possível para essa aprovação. O relator informou que pretende apresentar um parecer global sobre a proposta, mas admitiu que, dependendo dos ajustes políticos, pode haver fatiamento, com a possível exclusão de pontos, como as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC. Nesse momento, o nosso entendimento é de não fatiar o relatório. Nesse momento, mas repito, o parlamento é soberano, há acordos políticos que são feitos e a depender da conversa nós podemos trabalhar com os líderes exatamente o melhor relatório, aquele que permita que tenhamos resultado efetivo para a sociedade brasileira. Obviamente já tínhamos estudado o assunto, então estamos com um relatório bem alinhavado, certamente no mais tardar no dia 9 de abril nós apresentaremos o relatório à comissão. Agora, nós vamos falar sobre como a reforma da Previdência mexe com o servidor público federal. Por causa de reformas antigas, ele já tem uma idade mínima, que agora sobe. A proposta de reforma do governo Bolsonaro endurece também outras regras. Os funcionários públicos que entraram até 2003, data da última reforma aprovada, têm 2 direitos chamados de integralidade e paridade. Integralidade é aquela aposentadoria com o valor do último salário. Paridade é ter o mesmo salário de quem está na ativa. Deu aumento para o servidor na ativa, o aposentado também recebe. Agora, esses 2 direitos só vão ser garantidos se elas, as mulheres, se aposentarem aos 62 anos e se os homens aos 65. Nós estamos fazendo com que as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público percam todos os seus direitos adquiridos, porque acaba a transição hoje do serviço público de uma reforma que já foi feita em 2003. Acaba a transição. O cobertor é curto, você não tem esse excedente no orçamento da União. Então, quando eu estou botando dinheiro na Previdência, que é hoje o caso, eu estou tirando dinheiro de outro lugar. Outra mudança valeria para todos os servidores públicos. Quanto maior o salário, maior vai ser a contribuição para a Previdência. O percentual varia conforme a faixa salarial, do jeito que acontece no imposto de renda. Por isso, a alíquota, que no papel vai até 22%, na prática fica na casa dos 16%. O valor que o servidor vai receber na aposentadoria depende daquela conta geral que todos farão. Quem pagou a Previdência por 20 anos tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. A partir daí, cada ano de contribuição dá mais 2 pontos percentuais na média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários
40 anos de contribuição. Na regra de transição, todos esses grupos vão ter de cumprir uma série de pré-requisitos se quiserem se aposentar. Vá anotando aí. Alguns já existiam. O primeiro é ter um tempo mínimo no serviço público. Na transição, precisam ser 20 anos. O segundo, tempo no cargo, de pelo menos 5 anos. Além disso, o tempo total de contribuição de 35 anos se for homem ou de 30 se for mulher. 2 novos requisitos só vão valer se a proposta for aprovada. É preciso ter uma idade mínima, que começa em 61 anos e sobe para 62 no caso dos homens, e no caso das mulheres começa em 56 e sobe para 57 anos. O último requisito seria cumprir a regra dos pontos. Juntando a sua idade e o tempo de contribuição, você precisará somar 86 pontos se for mulher e 96 se for homem. Os 2 números também sobem com o tempo. Essas regras valem para os servidores públicos federais. Se você é um servidor público do estado ou do município, a reforma da Previdência também cria regras para você. Mas isso já é tema de um outro episódio. Continue acompanhando aqui a programação da TV Câmara. Até lá! Barragens de rejeitos minerais no Pará receberam a visita de deputados da Comissão Externa de Brumadinho. A primeira parada da comitiva dos deputados na viagem ao Pará foi na empresa Mineração Rio do Norte, a MRN. A companhia tem cerca de 25 tanques para depósito de rejeito. Cada um tem até 10 milhões de metros cúbicos, ou seja, capacidade semelhante à encontrada em Brumadinho, na barragem do Córrego do Feijão. No Pará, o terreno plano e a baixa densidade populacional deixam as barragens mais seguras. O risco de rompimento aqui no município de Oriximiná é considerado baixo, porque os tanques de rejeito têm no máximo 20 metros de altura. E a comunidade mais próxima está a pelo menos 30 quilômetros de distância. Assim, o risco maior não é ao ser humano, mas ao meio ambiente. Todas as estruturas da empresa que poderiam ser afetadas em caso de rompimento foram desativadas pela companhia. Se você estivesse no meu lugar, acontecesse aquele Brumadinho e você soubesse que a 10, 20 metros da sua barragem tem um escritório e tem um refeitório. Apesar de não ver risco, eu falei assim, aqui não vai ficar. Para que eu vou ficar expondo todo dia 600 pessoas, 700 pessoas almoçando e jantando ali? Se a visita à mineradora do município de Oriximiná foi sem imprevistos, em Barcarena a situação foi diferente. Na entrada da mineradora Hidroalu Norte, a população cercou a van dos deputados e pediu para que eles descessem para conversar. Os parlamentares escutaram denúncias de que empresas da região contaminaram o solo, as águas e a vegetação, provocando várias doenças e problemas de saúde na população. Elas contaminam o lençol da água doce, elas matam os peixes, elas estão destruindo a floresta. É muita chuva ácida, nós não podemos mais plantar na nossa agricultura porque morre tudo. As plantas morrem tudinho. Então a gente pede que o Brasil olhe com carinho para essas áreas onde estão implantadas essas indústrias de grande minério, de extração de minério e beneficiamento, porque elas estão contaminando muito o lençol freático. E a gente não tem saúde aqui, tratamento especializado de saúde. Sensibilizados, os parlamentares convidaram os representantes das comunidades para irem junto com a comitiva durante toda a visita técnica. Funcionários da empresa explicaram que os depósitos no município de Barcarena também têm poucos metros de altura, sendo que alguns são cavados dentro da terra, aumentando a segurança. Os parlamentares foram convidados, inclusive, a andar sobre o depósito de rejeitos. Aqui, os riscos de rompimento são muito baixos, porque 80% do material depositado está na forma sólida, enquanto apenas 20% é em estado líquido. Os deputados querem obrigar todas as mineradoras do país a adotar este padrão. Os representantes da Hidro disseram que os tanques são seguros e negaram que haja contaminação das águas ou do solo. Há necessidade sim de se fazer uma investigação profunda, como estamos até fazendo, e eu também posso afirmar que não há emissão nossa que cause esse tipo de problemas na comunidade. Temos sim uma das melhores e mais efetivas operações de refino de bauxita do mundo.
O deputado Zé Silva é o presidente da Comissão Externa de Brumadinho. Ele elogiou o tipo de depósitos de rejeitos sólidos que a empresa Hidro faz, mas disse que vai cobrar mais explicações com relação às denúncias da comunidade. Nós saímos com a dúvida daqui, ele mostrou o sólido e a denúncia que a comunidade fez para nós foi exatamente do líquido, já que aqui é diferente de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma topografia altamente ondulada, que traz os seus problemas, e aqui o lençol freático é muito superficial. Então, a nossa preocupação, e vamos continuar estudando e queremos saber das respostas quando eles forem a Brasília numa audiência pública, é a questão do líquido. Agora do sólido, eu saio daqui convicto que aqui é um novo tempo da mineração em relação aos sólidos. Os parlamentares também criticaram o que eles dizem ser inconsistências e fragilidades na legislação atual. Eles disseram que vão agora aproveitar as experiências vividas nos últimos meses e propor uma nova legislação para o setor mineral. Vamos analisar que projetos são importantes para monitoramento de barragens, segurança, construção de barragens, para que sejam realmente rigorosos nessas construções, que nós queremos o desenvolvimento do Brasil, do Estado do Pará, mas acima de tudo, respeitando o ser humano. O nosso trabalho agora é levar em conta a questão da soberania dessas comunidades no processo decisório, quando houver empreendimentos que vão lhes afetar, e também a centralidade do sofrimento das vítimas, não só em caso de rompimento, de desastre, mas em todo o processo decisório e de gestão da política mineral no nosso país. O plenário da Câmara começa a semana com o desafio de terminar de votar a proposta que muda vários pontos da lei dos partidos políticos. A ideia é deixar claro que são os partidos e não a Justiça Eleitoral que devem decidir sobre cronograma de campanha eleitoral e duração do mandato de quem comanda estruturas das siglas, como diretórios e comitês, por exemplo. Também permite que quem não movimentar dinheiro não precisa prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso, na prática, pode permitir a reabertura de cerca de 35 mil comitês partidários, segundo o relator da proposta. Dá uma olhada. O TSE decidiu que todos os partidos virariam diretórios a partir do mês de junho. Isso é uma interferência indevida do TSE nos partidos. A Constituição garante a autonomia dos partidos. E o TSE, então, portanto, de um dia para o outro, cismou de que todos os partidos virariam diretórios. Seria uma interferência e tiraria o poder das direções partidárias. Então nós estamos recolocando isso. O texto principal desse projeto já foi aprovado aqui semana passada, mas 8 pontos ficaram para ser decididos esta semana. Um deles trata do mínimo que os partidos devem gastar para incentivar a participação feminina na política. Atualmente, 5% do que recebem do fundo partidário. A proposta diz que as legendas que não cumpriram isso, mas que guardaram o dinheiro ou usaram para financiar campanhas femininas, ficam livres de punição. Mas o plenário ainda precisa decidir. O salário dos funcionários das ações de incentivo à participação feminina na política pode ser considerado na cota mínima que os partidos devem aplicar na área? Atualmente, o TSE proíbe. E o que não for usado deve ser devolvido aos cofres públicos? Bom, terminado esse assunto dos partidos políticos, outro projeto que pode ser votado é o que quer criar regras para o lobby no Brasil. Ou seja, para aquelas pessoas que atuam para influenciar a decisão de autoridades. O objetivo é dar transparência a uma relação que existe naturalmente na sociedade brasileira e no mundo inteiro, que é a relação entre os interesses privados e aqueles que representam o povo, que são os deputados, senadores e inclusive o poder executivo. Então, o nosso projeto, originalmente, ele previa uma transparência a essa relação, onde os lobistas, ou seja, os representantes dos interesses privados, deveriam se identificar perante os órgãos públicos para ter esse relacionamento com os parlamentares e com o Poder Executivo. Dar transparência ao que são interesses do setor privado na articulação e na ação parlamentar, governamental é uma coisa. Outra coisa é favorecer ainda mais a esses setores em detrimento da organização popular, da sociedade civil organizada, que cada vez tem mais limitada a sua participação, a sua presença, o seu acesso
à Câmara dos Deputados e aos espaços governamentais. Ainda estão na pauta oficial de votações aqui do plenário propostas como a nova lei de licitações e a que obriga creches a notificarem o Conselho Tutelar se uma criança faltar mais que 3 dias seguidos sem justificativa ou tiver sinais de maus tratos. O que de fato será colocado em votação, você pode acompanhar ao longo da semana ao vivo aqui na TV Câmara. Até lá! A audiência conjunta de 2 comissões da Câmara debateu a renovação do convênio que garante desconto de 60% do ICMS nos insumos para a agropecuária vendidos de um estado para o outro. A produção de alimentos no país exige uma grande quantidade de insumos que são vendidos entre os vários estados. Isso vai desde os produtos de combate às pragas até os grãos utilizados na ração para alimentar os animais que saem dos frigoríficos como carne para o consumidor final. Essa engrenagem conta há mais de 20 anos com uma redução de 60% do ICMS, o Imposto sobre Mercadorias e Serviços cobrado sobre os produtos vendidos de um estado para o outro. Um convênio para esse desconto do ICMS vem sendo renovado a cada 2 anos. E em 2019, o prazo para renovação vai até o dia 30 de abril. Esse prazo apertado preocupa os representantes do agronegócio. O efeito seria catastrófico realmente, né, para a cadeia de insumos que vai ser onerada, né, com elevação até consequentemente na própria inflação, né. Isso resulta em grande prejuízo para o agronegócio como um todo. As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a de Finanças e Tributação promoveram audiência pública conjunta para discutir como uma eventual falta de acordo poderia impactar o agronegócio brasileiro. A prorrogação do Convênio 100 tem que ser feita pelo CONFAZ, o órgão que reúne os secretários de Fazenda dos estados. Num momento financeiro difícil, basta um secretário votar contra para o benefício não ser renovado. Mas, para o deputado que pediu a audiência, a crise econômica é mais um argumento para secretários e governadores apoiarem a prorrogação do ICMS menor. Nós sabemos que os estados hoje passam por uma crise fiscal bastante grande, mas nós não podemos matar as galinhas dos ovos de ouro. Então, portanto, a renovação do Convênio 100, ela se faz necessária pelo momento que o Brasil passa. Imaginem vocês o setor do agro também não começar a dar as respostas que o Brasil precisa. Nós teríamos aí uma crise ainda maior. A audiência foi marcada ainda por uma dúvida jurídica. 6 estados decretaram o estado de calamidade financeira para receber ajuda do governo federal. E, com isso, eles se comprometeram a não conceder novos benefícios fiscais. Mas o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, disse que a entidade estudou o assunto e esse impedimento não vale para o caso da prorrogação do Convênio 100. Em 2016, quando foi prorrogado pela última vez, o Estado do Rio já se encontrava nessas condições e não encontrou problemas algum. E na nossa visualização, na nota jurídica que a CNA elaborou, nós visualizamos que não existe o risco do ponto de vista legal do governador, do secretário de Fazenda, fazer essa defesa pela manutenção do Convênio 100, porque é um convênio que vem se prolongando há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas. Nós não visualizamos isso como um novo incentivo fiscal, e sim a perpetuação dele diante da necessidade da estabilidade jurídica. Foi lançado o Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Sul. O objetivo é estreitar os laços comerciais e culturais por meio da troca de experiências entre os parlamentares dos 2 países. No último século, a Coreia do Sul apresentou desenvolvimento econômico e social acima da média mundial e hoje é referência em setores como educação pública, tecnologia e qualidade de vida. A indústria automobilística da Coreia é a prova da evolução tecnológica que o país vive. Os fabricantes de telefones celulares, eletrodomésticos e de equipamentos de computação da Coreia do Sul também são campeões de venda em todo o mundo.
O presidente da frente será o deputado Luiz Miranda. Essa amizade ela tem que ser cada vez mais fortalecida e o grupo vem para isso, para fazer essa interação entre os parlamentares, para que parlamentares do Brasil possam visitar a Coreia, ver com seus próprios olhos quais são os mecanismos que eles utilizaram para trazer tanta inovação para o país deles e, da mesma forma, convidamos que os parlamentares da Coreia do Sul possam vir para o Brasil e interagir conosco para que tenhamos aí essa proximidade e o crescimento econômico de ambos os países, e não só econômico, mas também cultural. No Dia Internacional da Mulher, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, formalizou a criação de uma comissão externa para acompanhar os casos de violência doméstica contra a mulher e o crime de feminicídio no país. A criação do colegiado foi proposta pela deputada Flávia Arruda e deverá ter 15 integrantes. A criação dessa comissão parte do seguinte propósito: levar voz a essa mulher vítima de violência, fazer com que ela seja ouvida. Onde houver um agressor, uma mulher agredida, nós estaremos presentes para dar voz, dar luz a essa mulher, cobrar protocolos de atendimento, acolhimento a essa mulher e, ao final de uma relatoria, a gente pode propor projetos de leis que nos auxiliem no combate à violência contra a mulher. Para o presidente da Câmara, é importante que o Estado forneça total amparo à mulher vítima de violência. É importante que o Estado brasileiro possa dar toda a garantia, o Estado como um todo, para que a mulher vítima de violência ela tenha, né, o direito de falar, de denunciar, né, de ter acesso ao Estado e de também, né, o Estado representar, né, cumprir o seu papel de poder coibir essa violência e que a punição àqueles que praticam o ato de violência contra qualquer cidadão, mas contra a mulher principalmente, tenha uma resposta forte do Estado brasileiro. Agora, em março, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. A Frente Parlamentar que combate a doença organiza ações na Câmara. A tuberculose é tratável e pode ser curada. Mesmo assim, é a doença infecciosa que mais mata no mundo. No Brasil, pelo menos 70 mil pessoas são infectadas pela tuberculose todos os anos. Em 2016, a doença matou 4.426 pessoas. Os números são do Ministério da Saúde. O estado com maior incidência de tuberculose é o Amazonas, o segundo é o Rio de Janeiro. O estado do Rio hoje tem uma incidência de tuberculose da ordem de acima de 60 casos por 100 mil habitantes. É um número muito alto. Um estado que é o terceiro da federação, um estado importante. Para marcar a data de combate à doença, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o 24 de março como o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose. É importante destacar a tuberculose para que a gente possa evitar o preconceito, buscar evitar que haja o abandono do tratamento da tuberculose e a gente consiga, com um tratamento que tem 6 meses de duração e tem cura, curar as pessoas acometidas com essa doença, que é uma doença que a gente precisa erradicar ao longo dos anos. Essa é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde. Muitos pacientes abandonam os remédios assim que percebem uma melhora, antes de terminar completamente a terapia com os medicamentos, o que cria resistência aos antibióticos se houver uma nova infecção. As populações mais vulneráveis à tuberculose são os moradores de rua, os presos, os índios e os portadores de HIV. Os principais sintomas da doença são cansaço excessivo, falta de ar, febre alta, suor noturno, falta de apetite, perda de peso e rouquidão. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor das religiões de matriz africana quanto ao sacrifício de animais por motivos ritualísticos. A audiência pública realizada na Comissão de Cultura debateu o tema. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal deu vitória nesta quinta-feira às religiões de matriz africana, ao decidir pelo entendimento de que o abate de animais para fins ritualísticos não fere o princípio da isonomia, nem o caráter laico do Estado brasileiro.
Mais cedo na Câmara, uma audiência pública da Comissão de Cultura também debateu o tema. Os participantes destacaram que trata-se de uma questão não apenas de liberdade religiosa, mas de segurança alimentar, uma vez que os animais abatidos nesses rituais depois são consumidos pelos fiéis. Esse é um debate que ele diz respeito à liberdade de credo, à liberdade religiosa que é prevista na nossa Constituição. E ele vai para além disso, ele diz respeito também à segurança alimentar. Porque nós estamos falando de um abate ritualístico, que é um abate doméstico, de uma carne que é consumida pelas pessoas que ali estão. Nós entendemos que a nossa soberania alimentar está em jogo nesse momento, né? E propriamente o resgate da presença dos povos tradicionais que foram oriundos do holocausto da escravidão. Sobre o abate de animais, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, reforça que o caráter religioso é o que diferencia as tradições de matriz africana de outras práticas comuns no Brasil que se valem desse mesmo expediente. O Supremo, em momento anterior, ele decidiu em favor dos direitos dos animais contra práticas que ele considerava altamente ofensivas, mas foi em contextos absolutamente diferentes. Foi briga de galo, foi farra do boi, vaquejada, em que você não tem propriamente práticas religiosas, práticas culturais propriamente ditas e uma violência absurda. É completamente diferente do abate religioso. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.